Olá pessoal, hoje nossa aula será sobre progressão aritmética. Mas o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética nada mais é do que uma sequência que tem a lei de formação dada por uma recorrência. Vejamos o exemplo abaixo para entendermos melhor nossa situação. Dada a sequência em que A1 igual a 1 e AI igual a AI menos 1 mais 3. Nesta situação temos o quê? Temos o primeiro termo e temos a relação entre um termo e o seu posterior, dado que esta relação é uma soma. Ou seja, se tivermos uma sequência em que conhecemos o primeiro termo e a relação entre um termo e o seu posterior for uma relação de soma, então esta sequência é denominada de progressão aritmética. Outro exemplo que podemos ter é este aqui, onde A1 igual a 2 e AI é igual a AI menos 1 menos 5. Ora, nesta situação, temos a princípio uma diferença, mas uma diferença nada mais é do que a soma de um termo negativo. Ou seja, temos temos uma relação de soma entre um termo e o seu posterior. Neste caso, também teremos uma progressão aritmética. Ou seja, uma progressão aritmética nada mais é do que uma sequência que segue uma lei de formação dada pela recorrência, sendo esta lei uma soma, podendo apresentar um número positivo, um número negativo ou talvez um número nulo. Vejamos o exemplo aqui, dada essa sequência onde A1 igual a 1 e AI igual a AI menos 1 mais 0. Ou seja, temos uma sequência em que temos o primeiro termo e temos uma relação de soma que relacione um termo e o seu posterior. Ou seja, desta forma, teremos assim uma PA, ou seja, uma progressão aritmética. Podemos perceber então, como dito, que o número a ser somado a um termo para se obter o seu posterior pode ser positivo, negativo ou nulo. Dependendo desta situação, a sequência é classificada em três situações. Na primeira, em que somamos um número positivo, temos uma progressão aritmética crescente. Na situação em que somamos um termo negativo, temos uma progressão decrescente. E na situação em que somamos zero, temos uma PA, ou seja, progressão aritmética constante. Como assim? O que essas classificações têm a ver com a sequência? Vejamos o exemplo ao lado para entendermos melhor a situação. Seja dado a seguinte sequência, onde A1 igual a 5 e AI igual a AI menos 1 mais 5. Se nós prestarmos bem atenção, temos uma PA, haja vista aqui, temos uma sequência que conhecemos o primeiro termo e a relação entre um termo e o seu posterior é uma relação de soma, e o número a que somamos um termo para se obter o seu posterior é um número positivo. Logo, esta PA, ou seja, progressão aritmética, é crescente. Como assim? Se nós vamos ver, calculando o termo A2, podemos perceber o seguinte: A2 igual a A1 mais 5, no caso, igual a 10. A3 igual a A2 mais 5, que é igual a 15. Ou seja, à medida que a posição é aumentada, à medida que temos o A3, o A2 e o A1, podemos perceber que o valor desses termos aumenta. Ou seja, o A2, por ser de uma posição maior, tem o seu valor maior do que o A1, por ser de uma posição menor. O A3, por ser de uma posição maior, tem o seu valor maior do que um termo de uma posição menor, no caso A2, no caso A1. Nesta situação, portanto, temos o quê? Uma progressão aritmética crescente. E outro exemplo que podemos dar para entendermos melhor essa situação é esse exemplo aqui, onde A1 igual a 3 e AI igual a AI menos 1 menos 5. Como dito anteriormente, esta sequência é para representar uma progressão aritmética decrescente. Haja vista que temos uma sequência em que a relação entre um termo e o seu posterior é uma relação de soma. Neste caso, como somamos um número negativo, teremos uma PA decrescente.
Vejamos então por que esta denominação. Se nós formos calcular A2, obteremos o seguinte: A2 igual a A1 menos 5, que é igual a menos 2. A3, então, será igual a A2 menos 5, que é igual a menos 7. Ou seja, à medida que aumentamos a posição de um termo, o seu valor será menor que um termo de posição mais baixa. Ou seja, o A3, por ter a posição maior do que o A2 e o A1, terá o seu valor menor do que o A2 e o A1, como podemos ver neste exemplo. O exemplo de progressão aritmética constante que podemos dar é este. Nesta situação, temos o seguinte caso: A1 igual a 30 e AI igual a AI menos 1 mais 0. Ou seja, temos uma progressão aritmética em que o número somado a um termo para se obter o seu posterior é o termo nulo, ou seja, 0. Então, calculemos A2 para entendermos o que realmente acontece. Nesta situação, A2 será igual a A1 mais 0, ou seja, 30. Logo, A3 será igual a A2 mais 0, que é igual a 30. Isto é, independente de qual termo da sequência eu use, eu sempre terei o mesmo valor para todos eles. Ou seja, A1 igual a 2, igual a 3 e assim sucessivamente. Outra coisa também bastante importante em progressão aritmética é a forma do termo geral. Ou seja, a forma em que um termo é dado em função de sua posição. Utilizando a fórmula de recorrência que conhecemos, ou seja, A1 igual a I, AI igual a AI menos 1 mais R, deduziremos então uma possível equação que possa servir como a fórmula do termo geral. Ora, por essas duas equações, obtemos que A2 é igual a A1 mais R, ou seja, A mais R. A3 igual a A2 mais R, ou seja, A mais 2R. A4, então, será igual a A3 mais R, ou seja, A mais 3R. Se nós prestarmos bem atenção, veremos que cada um dos termos dessa sequência é dado por A mais R vezes um número, sendo este número completamente dependente da posição desse termo. Como assim? A2 é igual a A mais R vezes 1, onde 1 é igual a 2, que é a posição do termo 2, menos 1. A3 é igual a A mais 2 vezes R, onde 2 é igual a 3, que é a posição do termo A3, menos 1. A4 é igual a A mais 3R, onde 3 é 4, que é a posição do termo A4, menos 1. Ou seja, uma possível fórmula do termo geral para a progressão aritmética é esta: AI igual a A1 mais I menos 1 vezes R. Podemos provar isso através do princípio da indução finita, ou seja, do famoso PIF. Primeiro, provaremos se esta equação é válida para A1. Ora, A1 é igual a A. E, utilizando a fórmula, A1 será igual a A1 mais 1 menos 1 vezes R. Ou seja, A1, que é igual a A. Provaremos agora, então, que se a equação é verdadeira para um termo, ela também será verdadeira para o seu termo posterior. Como assim? Supondo que seja verdade AI igual a A1 mais I menos 1 vezes R, devemos provar que esta fórmula também é válida para AI mais 1. Ora, AI mais 1 é igual a AI mais R. Substituindo a equação de cima na equação de baixo, obteremos que AI mais 1 será igual a A1 mais I menos 1 vezes R mais R. Ou seja, igual a A1 mais I mais 1 menos 1 vezes R. O que prova, então, que esta equação é verdadeira para o termo AI mais 1. Logo, provamos que se AI possui esta fórmula, AI mais 1 também possui. E, como já provamos que para A1 esta equação é verdadeira, então para A2 será, para A3, para A4 e assim sucessivamente. Vejamos um exemplo para melhor entendermos esta nova fórmula. Ora,
Dado o exemplo em que AI igual a 1 mais I menos 1 vezes 2, ou seja, 2i menos 1. Se nós utilizarmos essa fórmula, teremos que A1 será igual a 2 vezes 1 menos 1, ou seja, 1. A2 será igual a 2 vezes 2 menos 1, ou seja, 3. A3 será igual a 2 vezes 3 menos 1, ou seja, 5. Logo, podemos perceber